Cadê a foto do Gabriel aqui? Um dos casos mais chocantes aqui do nosso programa, que tem acompanhado desde o início o sofrimento de uma família, né? Muitos brasileiros, telespectadores do nosso Cidade Alerta, pessoas que nos acompanham também em outros países, todos torcendo para que o caso Gabriel chegue ao fim. O corpo encontrado ontem, a chance de ser o Gabriel é grande, mas a grande novidade desse caso é a seguinte, vem para mim, por favor. Polícia teria um novo suspeito, uma nova pessoa estaria sendo investigada. Isso acontece após a polícia ter supostamente encontrado o corpo do garoto. Vamos ao vivo até registro com a Grace Abdukelli, que nos conta que suspeita nova é essa. Grace, boa tarde, amiga. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. E a gente está bem atento aqui no pátio da delegacia, onde é o estacionamento das viaturas, por conta dessa movimentação. Agora, há pouco tempo, o doutor Marcelo saiu aqui ao lado de alguns investigadores para uma diligência. Ele disse que não poderia afirmar o que ele estaria indo fazer, mas ele foi até o local, até a região onde o Gabriel desapareceu. Provavelmente para mais uma investigação, algo que está acontecendo agora. Bate, a gente acompanhou hoje pela manhã todo o trabalho dos investigadores lá no local e uma coisa chamou bastante atenção nossa. Até então, os investigadores não tinham focado em uma rua, que é uma travessa da rua do Gabriel. Então, nós vimos, reconhecemos os investigadores e ficamos atentos aonde eles estavam indo. E eles foram até uma casa no final da rua e ficaram por alguns momentos conversando com um menino de 11 anos. Conversaram ali na região da garagem e quando eles saíram dessa casa, a gente foi tentar checar, entender o que estava acontecendo e os investigadores não deram muitos detalhes, falaram que estavam indo atrás de uma pista e eu até tentei abordar esse menino, bater na porta e perguntar o que era que os investigadores queriam saber dele. Claro que todas as crianças da região foram ouvidas e elas têm muito a acrescentar. E então os investigadores perceberam que a gente estava lá no local e pediram para a gente esperar, que a polícia ainda precisava ouvir oficialmente. E então a gente respeitou o trabalho da polícia, claro, mas checamos a informação que esse menino, horas depois, ele foi trazido aqui para o DP e nesse momento ele está ali na sala de cima, prestando depoimento. Ele não tinha sido ouvido ainda pela Polícia Civil, é um menino de 11 anos, está acompanhado provavelmente da mãe. Essas são as informações passadas até por testemunhas, por vizinhos que perceberam essa movimentação, tanto da Polícia Civil lá no local pela manhã, quanto agora à tarde, há alguns minutos. Então, pode ter a ver essa diligência que o doutor Marcelo está fazendo nesse momento com esse depoimento que está sendo pego agora na sala aqui dos investigadores. Então, ele já está há pelo menos uma hora aqui na delegacia. Segundo o doutor Marcelo, outras pessoas já foram ouvidas, também adultos que têm outras relações com o Gabriel. A Polícia Civil toma bastante cuidado para não divulgar nada antes de ter certeza. Então, algumas pistas, algumas linhas de investigação e a gente percebeu que nessa rua é a atenção agora. Até então, a investigação não estava focada ali. E o que chamou também a atenção é que tem um comércio, uma vendinha ali bem próxima à casa desse menino. Eu conversei com o dono desse local e ele tem um circuito de segurança, o único circuito de segurança de toda a Vila Ouro. E ele mesmo chegou a analisar essas imagens para procurar alguma movimentação suspeita, mas ele disse que mesmo foi só a frequência do pessoal lá no comércio dele, porque os meninos não estavam brincando lá na rua naquele domingo. E o que chamou a atenção é que, infelizmente, essas imagens já não existem mais. No dia, durante a tarde, talvez a polícia pudesse analisar essas imagens e encontrar algum suspeito, alguma movimentação estranha ali na rua que pudesse ajudar a elucidar esse caso. Mas essas imagens ficaram pouco tempo no equipamento e elas foram já substituídas por outras imagens, tendo em vista que o desaparecimento já aconteceu há mais de 2 semanas. Então, o doutor Marcelo
que estava ouvindo o menino, saiu agora há pouco, alguns minutos antes agora da nossa entrada, e pediu um apoio de uma equipe. Então foram 2 carros com alguns policiais e a gente está bastante atento aqui nessa movimentação. No momento que o doutor Marcelo vai voltar, se ele traz mais alguém para ser ouvido e se eles já estão chegando perto de algum suspeito. E o que chama ainda mais atenção, Bate, é que realmente a família do Gabriel não reconheceu nenhum pertence e não acredita que seja ele ainda. Então os pais estão alimentando a esperança de que o menino ainda esteja vivo, que alguma notícia boa apareça, porque eles não conseguiram ver ainda a bermuda laranja, que é a grande característica. Apesar da polícia já ter confirmado essa informação, a polícia ainda não apresentou essa bermuda para a família, porque inicialmente, ainda no corpo, ainda no trabalho da perícia, a imagem realmente é muito forte. Então o delegado não quis apresentar nem foto e nem o material, apenas a correntinha. A correntinha foi colocada num plástico já da perícia para isolar, para impedir que qualquer pessoa tocasse, mas foi apresentada para a mãe. A mãe contou para a gente. Já desde as primeiras reportagens que a gente gravou com ela apontou a correntinha que ela usava e que era muito parecida com a do Gabriel, que ele não tirava do pescoço. E ela falou que pagou cerca de R$9 lá no centro da cidade e ela, com muito esforço, fez uma vaquinha para comprar essa correntinha e por isso ela lembrava muito bem dos detalhes da correntinha. E essa correntinha que foi apresentada para ela, aparentemente não é a mesma. Ela diz que os gomos da corrente e também o fecho não batem com a memória dela. Por isso a mãe preferiu não identificar e ela também acha então que pode não ser o Gabriel, mas de qualquer forma ela sente, imaginando que sendo ou não Gabriel, se for outra pessoa, também é uma criança que possa ter sofrido bastante ao ser encontrada, até ser encontrada naquela situação, né? Bate com as mãos amarradas, a polícia ainda não sabe a causa da morte e se foi afogamento ou se esse corpo, essa pessoa foi morta antes de ser jogada à água, então só mesmo a perícia para apontar. Por isso a Polícia Civil pede urgência nesse exame, nesse laudo. O DNA, segundo o delegado e segundo que a gente já está acostumado a acompanhar, demora muito para sair, então não é um processo simples. Geralmente a arcada dentária, essa análise da arcada dentária que é mais rápido, é mais fácil, mas o doutor também citou para nós que como o corpo estava muito tempo na água, também houve perda de dente. Então, é difícil seguir aquela característica que o pai, o seu Valdeci, tinha apontado para a gente, que o Gabriel estava sem um dente de leite aqui na parte superior. Então, infelizmente, segundo o delegado, não dá para bancar por essa característica. É preciso mesmo esperar o laudo pelo material genético que foi colhido dos pais ontem à noite. As equipes saíram aqui da delegacia, Bate, já por volta das 11 horas da noite, porque ontem até às 10 horas os pais estavam sendo ouvidos para tentar fazer esse reconhecimento, para pegar características, entender também a roupa que esse corpo estava usando, se poderia ser ou não de Gabriel. A mãe e o pai foram até o IML, colheram esse material genético de sangue. Ela fez o teste, né? Recolheram um pouco de sangue tanto da mãe quanto do pai e esse material foi encaminhado junto com o corpo para o IML de São Paulo, onde os trabalhos podem ser feitos com mais rapidez, com mais profissionais dispostos a isso, para que esse laudo saia o quanto antes. Então, a expectativa do doutor para confirmar que é o corpo do Gabriel realmente depende disso, desse laudo, que ele pediu urgência, ele espera que aconteça em 1 ou 2 dias, mas realmente fica na dúvida quando vai sair essa confirmação do corpo, apesar da polícia já a partir do princípio que é realmente o Gabriel, mas o 100% mesmo só com o resultado do exame, Bate. Eu vou pedir para que a Grace, eu não consegui compreender ainda, vem para mim por favor.
Esse menino que está prestando depoimento agora, se der o nosso cinegrafista, por favor, mostra a delegacia, a sala onde deve estar acontecendo esse depoimento, ou janela, isso. Eu ainda não consegui compreender o que de informação nova esse menino que está agora na frente do delegado pode estar passando para a polícia, que dê um novo norte à investigação, talvez coloque a polícia não só com uma nova suspeita, mas com uma nova linha de investigação. E na região, inclusive, onde o corpo foi encontrado, né? Na primeira vez. Então é isso que eu quero que a Grace explique melhor. O que esse menino de 11 anos pode ter a ver com o crime? Ele pode ter a ver diretamente, por exemplo, ter sido uma rixa entre as famílias. Ele pode ter visto algo que não foi revelado. O que exatamente esse menino de 11 anos pode ajudar a polícia a esclarecer o sumiço e talvez morte do Gabriel? Eu não vou para o intervalo, hein? É um recado só rápido de 30 segundos e a Grace nos responde. Hein, Grace, explica pra gente, por favor, o que esse menino pode trazer de novo para dar um novo norte para a polícia aí de registro, por favor. Como você pediu, Bate, a gente vai explicar aqui. Na sala onde esse menino está depondo, ali essa sala iluminada que dá para a gente ver aqui de fora, é a sala do doutor Marcelo, do delegado que não está aí no momento. Ao lado tem uma outra sala da escrivã, que é lá também que eles escolhem esses depoimentos. Esse menino já está mais de 1 hora aí dentro e as informações que a gente conseguiu apurar até agora é que ele mora com a mãe e com o pai. O pai é acamado e também teria um parente que é um policial reformado. A polícia ainda não deixa claro o que esse jovem, o que esse menino pode trazer de informações, mas é algo necessário nessa parte da investigação, porque agora o cerco vai fechando, Bate. Eles já ouviram algumas crianças, alguns adultos, as pessoas mais próximas a Gabriel e agora novas pessoas estão sendo ouvidas, porque a investigação que foi feita diante de outras pessoas que se tornaram investigadas e suspeitas, acabou não dando em nada, sem nenhuma prova contra o padrasto, por exemplo, depois que a polícia investigou carro, movimentação, banco, bingo e tudo isso. Então agora a polícia toma outros caminhos, outros rumos, não deixa claro o que é que está sendo falado, até porque eles precisam ouvir outras pessoas que têm acesso, familiares desse menino. Então, por isso, ainda nada foi divulgado. A gente fica atento aqui com algumas sirenes que acontecem, mas não é a equipe do doutor Marcelo voltando. A gente pode tentar descobrir o que eles estão fazendo agora. Ok, então daqui a pouco a Grace Abduquelli volta com novas informações direto de registro. Grace Abduquelli, caso Gabriel, pois não, Grace? Oi, Bate. O doutor Marcelo acabou de chegar aqui na DIG, na Delegacia de Investigações Gerais, ao lado de 3 investigadores. Eles estavam com equipamentos, com botas, os mesmos equipamentos que eles usaram quando retiraram o corpo do menino lá do Rio. Então, eles estavam nessas diligências, como foi informado. Hoje, eles precisavam mesmo fazer o passo a passo, desde onde o menino desapareceu até onde o corpo foi encontrado. Agora, o doutor até pediu para a gente ficar nesse outro acesso aqui da delegacia, porque a porta ali de vidro está fechada, porque eles estão chegando com um menor de idade, com uma criança ali que mora naquela rua, que os investigadores estiveram hoje. Então, os investigadores estiveram novamente lá na casa e agora estão entrando novamente com essa criança que ainda será ouvida pelo doutor. Então, por isso o doutor pediu cautela para a gente não mostrar, por ser menor de idade, e a polícia então está focando a investigação nessa parte, nessa rua, nesse menino de 11 anos que está prestando esclarecimentos para a polícia. O doutor Marcelo não dá detalhes do que isso pode mudar o rumo da investigação, mas ele está à procura de pistas e pediu cautela em um tempo ainda para ele poder se pronunciar e explicar tudo o que está sendo feito pelos investigadores. São várias equipes na rua, alguns investigadores chegaram, pegaram um carro descaracterizados e saíram novamente. Aqui a gente não viu ninguém sair da delegacia, apenas agora avisaram a gente que estava chegando
essa criança. Então, os vizinhos, os moradores estão bastante atentos, percebendo também a movimentação da polícia lá na região, que está tanto na Vila Ouro, onde a família do menino mora, quanto no local onde o corpo foi encontrado, à procura de pistas. Bate. Grace, é evidente que você não precisa dar muito detalhe, até para não atrapalhar a polícia, mas você sente cheiro de algum pedido de prisão no ar por aí? O doutor, ele está tratando tudo com muita cautela. O que ele disse para a gente agorinha, que ele não quer pedir uma prisão a qualquer preço para dar uma resposta rapidamente. Ele precisa mesmo agir com precisão, ter provas para então pedir a prisão de alguém. Claro que eles têm suspeitos, investigados e por isso eles seguem em sigilo, não divulgam nada até que tenham certeza da situação. Por isso, essas pessoas estão sendo ouvidas nessa casa onde esse menino de 11 anos mora. Tem a mãe dele, tem o pai que é acamado, tem parentes também que provavelmente serão ouvidos e a gente ainda não conseguiu entender muito bem qual é essa pista, qual é essa linha de investigação que a Polícia Civil segue. Por isso, o doutor Marcelo, com cautela, pede que a gente aguarde até que tudo possa ser divulgado. Bate. Perfeito, Grace. Grace, sempre brilhante, né? Somos seus fãs aqui no estúdio e no Brasil todo. O Brasil gosta muito do trabalho da nossa competente Grace Abdo-Kelly. Vamos para a reportagem do caso Gabriel, uma nova testemunha. Pode ser uma bomba e nossa repórter, inclusive, cheira até um possível pedido de prisão muito em breve no caso Gabriel. O que será que a polícia já sabe que até agora não foi esclarecido ou revelado? Veja. Apesar de não aceitar que o corpo encontrado no rio seja de Gabriel, a mãe chora ao pensar no sofrimento que o filho possa ter enfrentado. É muito sofrimento, sabe? Só de pensar se jogou meu filho vivo na água. Não gosto nem de pensar do sofrimento, sabe? Isso dói muito. Às vezes eu passei tudo para não chorar dentro de casa e eu fico fazendo uma coisa ou outra para disfarçar. Mas tem hora que não dá para aguentar. O dia amanheceu mais triste na rua do menino de 8 anos. A pequena Vila Ouro está chocada com a notícia da localização do corpo de uma criança. Deus que livre, um cara desse não pode ficar aqui, não. É só um cara desse tem que fazer sumir daqui. A Polícia Civil de Registro agora conta com o apoio das equipes de São Paulo. O corpo encontrado no rio Ribeira de Iguape já foi encaminhado para o IML da capital paulista. Na noite de ontem, os pais do menino Gabriel já fizeram o recolhimento dos materiais genéticos necessários para o exame de DNA. A Polícia Civil aguarda esse resultado, que pode sair em até 2 dias. Foi pedido um resultado de urgência, porque a polícia se baseia nesse laudo para confirmar que o corpo encontrado é do menino Gabriel. Apesar das características, como a bermuda laranja e também a correntinha, a mãe do menino desaparecido não fez o reconhecimento. A polícia espera apenas essa confirmação. E as equipes da Polícia Civil já estão na rua, em busca de mais pistas e investigando suspeitos. Eu tenho fé ainda, não perdi minha fé. De jeito nenhum. Eu fico olhando pro portal e pra mim parece que ele vai chegar ali. Sabe? É muito difícil, sabe? Às vezes eu tento segurar, às vezes mesmo gravar aqui, eu me tento segurar, mas tem hora que a ficha começa a chegar e começa a pegar as coisas dele. Isso é muito ruim. Na vila, ninguém consegue entender por que teriam feito algo tão ruim com um menino inocente como Gabriel. Não pode pensar que com coisa dessa, né? Coisa anjinha. Ah, criança, uma criança que não abria a boca pra nada? Nunca, menininho, coitadinha de uma anjinha, cara. Tá brincando aí com nós, com os outros aí, tudo. Os comerciantes aqui estão muito chocados com a notícia desse corpo que foi encontrado. Então, apesar de não ter saído ainda o laudo da perícia do IML, a notícia chegou aqui
para os moradores e comerciantes, deixando todos muito tristes. Aqui atrás até deles tem um cartaz do Gabriel desaparecido. Estava me falando que ele frequentava aqui o comércio ao lado da mãe. Como que você lembra do Gabriel? É um menino quietinho, difícil de conversar com a gente, né? Bem quietinho, tímido e muito educado. É isso que a imagem que a gente guarda dele. Até segurar a emoção, todo mundo fica sem saber nem o que falar, né? É difícil. Ninguém falou nada, vocês não ouviram mais nada aqui? Nenhum boato, talvez uma testemunha que possa ajudar a polícia? Não tem, né? Uma situação bem complicada, né? É muito difícil. Eles vinham comprar aqui no seu comércio. Comprava mantimentos, né? Que, se você quiser entrar aqui pra ver, eu sempre vinha, comprava os docinhos, aquele, né? Tem a parte de mercadoria, né? A mãe dele pedia pra ele vir comprar uma bolacha, um café, um pão, um leite, ele sempre estava aqui. Disseram que ele chegava, ficava quietinho? Colocava o dinheiro no balcão e era até difícil de saber às vezes, né, o que ele queria. Aí ele colocava a moedinha, mas como a gente já estava acostumado com ele, aí a gente já sabia, ou era um pão, ou era um leite, ou era uma bolacha, né? Aí a gente servia ele, dava o troco para ele e ia embora quietinho. Né? Tinha que perguntar o que ele queria. Perguntar. E também nunca viu ele tendo problema, brigando, alguma situação aqui na rua com ninguém? Ele era bem educado, era bem difícil de ver ele na rua, na verdade. No local de onde o menino desapareceu, encontramos os investigadores que, em sigilo, seguem atrás de possíveis suspeitos. Aquele carro que está numa travessa aqui da Rua do Menino é dos investigadores. Eles estão conversando com moradores e comerciantes, porque a Polícia Civil agora faz uma reconstituição do local onde o Gabriel desapareceu até o local onde o corpo foi encontrado, para entender todos os passos do menino e para procurar alguma pista no meio desse caminho. A polícia trabalha agora para encontrar um suspeito e no meio do caminho, possivelmente, alguma pista que possa indicar como o menino Gabriel saiu daqui, da rua onde mora, depois que o chinelo dele foi encontrado no final da rua, até ele seguir para o ponto onde dá acesso ao rio. Daqui para lá, são mais de 2 quilômetros de distância ao primeiro acesso. Por isso, a polícia acredita que dificilmente o menino seguiria para lá sozinho. Diante das informações passadas pela família, o menino Gabriel tinha muito medo de se aproximar da água. Por ele não saber nadar, ele já se preocupava com isso. A mãe também sempre ensinou que ele não se aproximasse, que era muito perigoso, porque aqui na região o rio é muito extenso e aqui no final da rua também existe um lago. E era exatamente ali onde o chinelo foi encontrado e onde o pai dele estava preocupado. Ele queria focar as buscas na água. Parecia um instinto da família que algo poderia ter a ver com o rio aqui da região. A Polícia Civil acredita que agora alguma testemunha apareça e possa ajudar a polícia a elucidar esse mistério. Dezenas de crianças que empinavam pipa naquele dia 11 de agosto já foram ouvidas. Para a Polícia Civil, elas são o principal caminho para elucidar o mistério. O filho de 12 anos de Ademir também brincou com Gabriel no dia do sumiço. Mas as crianças não ficaram na rua onde tem o único circuito de segurança do bairro. Ademir chegou a pensar que as câmeras poderiam ajudar de alguma forma. Mas não puderam, porque, infelizmente, não tinha mais gravação, já tinha passado o tempo. Agora, quem é essa pessoa que está sendo ouvida e o que ela pode
acrescentar à investigação desse caso misterioso? Vamos descobrir já já. Percival, se no caso do Gabriel o delegado já disse que precisa de mais indícios para prender alguém, é porque tem alguém no radar, com força. Seguramente ele tem um trunfo nas mãos, é uma pessoa que ele não está revelando quem é, mas ele tem esse trunfo nas mãos, tanto que ele foi ao local, até usaram botas lá no local do encontro. Pode ser, inclusive, que ele tenha pretendido recolher um material para fazer um confronto com algum calçado de alguém que ele tem em mãos. Aliás, foi o critério que houve naquele caso da Mércia Nakashima, advogado. Com algas se descobriu esse material nos calçados do assassino. Vamos seguir com a reportagem. O filho de 12 anos de Ademir também brincou com Gabriel no dia do sumiço. Mas as crianças não ficaram na rua onde tem o único circuito de segurança do bairro. Ademir chegou a pensar que as câmeras poderiam ajudar de alguma forma e avisou a Polícia Civil. A gente tem a câmera de segurança aí, né? Só que pega só as frentes aqui, né? Não pega assim... Tipo, o local que eu acho que seria importante para a polícia seria a rua dele ali, né? Você chegou a dar uma olhadinha no seu circuito para saber se aparece o Gabriel naquele dia? Não, nesse dia não tem ele. Não tem, também eu puxei para ver se havia alguma pessoa estranha, né, aqui que tipo assim, a gente está acostumado o dia a dia das pessoas que frequentam o comércio, né? E aí eu puxei para ver se eu lembrava de alguma pessoa diferente que passou por aqui nesse dia, mas não consegui localizar nada de diferente que eu pudesse ajudar, né? O Gabriel aparece nas imagens? Nesse domingo ele não veio aqui. Passou por aqui. Então é confiar mesmo no trabalho da Polícia Civil, que está aqui nessa rua. Nesse momento, o carro da polícia parou ali na frente e os investigadores entraram numa casa. A polícia está à procura de pista e de testemunhas. O menino de 11 anos que mora na rua onde as câmeras estão instaladas foi encaminhado à delegacia ao lado de um parente, na tarde de hoje, para prestar depoimento. Encontramos na rua de cima, de onde a família de Gabriel mora, as crianças que estiveram com o menino até por volta das 6 horas da tarde de domingo. Heloísa também levou os filhos para depor logo após o sumiço. Ele parou de jogar bola, daí foi empinar pipa com os meninos. Daí pegou o pequeno meu, falou, vamos ver quem faz mais gol, com a bolinha de gude. Daí eles foram, começaram a jogar. Quando foi 5h40, esse veio, tomou banho para ir para a igreja com a vizinha. Então até 5h40 o Gabriel estava ali. Tava ali brincando ali com os meninos. Daí foram lá e falaram, né, porque quando eles estavam brincando tinha um homem ali, né, desconhecido. Daí começaram a tacar pedra nos meninos, daí eles vieram embora e o Gabrielzinho ficou. Mais de uma criança teria visto o homem estranho perto da turma. Segundo as crianças que estavam aqui com o Gabriel na escadinha bem em frente à igreja, eram por volta de 5h30 da tarde quando ele voltou aqui na rua. Ele estava chorando, sem a pipa, dizendo que um menino havia brigado com ele, quebrado a pipa e pegado o carretel com as linhas. Por isso, então, ele ficou aqui nessa escada jogando bolinha. Eles também estavam com uma bola, que eles ficaram brincando e só então eles perceberam um homem estranho, bem aqui, nessa parte coberta. O homem estava deitado e, segundo as crianças, esse homem não é conhecido aqui na região. Ele teria então jogado pedra nas crianças que estavam aqui do lado de fora e depois ele correu em direção à mata. Por isso, as crianças estranharam essa situação e relataram isso para a Polícia Civil. Depois disso, mais ou menos por volta das 6 horas da tarde, o Gabriel deixou esse local ao lado de outro amiguinho e foi para a rua onde ele mora. A Polícia Civil já investigou possíveis situações de ameaças que aconteceram antes do sumiço do menino Gabriel.
Por conta de uma possível motivação de vingança, a polícia levantou algumas situações que aconteceram e chegou até o seu Francisco, que é o dono de um bar, onde a avó do Gabriel esteve cerca de uma semana antes do desaparecimento. Houve uma confusão lá, seu Francisco, que acabou em ameaça. O que o senhor sabe e o que o senhor passou para a Polícia Civil? Eu não queria ir num baile, né, que ela sempre vai. Daí chegou ali, os caras chegaram lá e ela embarcou no carro. Antes de chegar ali na casa, os caras falaram que tudo eles queriam andar com ela. Daí ela pegou, quando desembarcou ali, ela chegou e puxou no canivete, que ela estava no seio, assim, um canivete sem lâmina. Daí puxou para ela puxou pro cara e levou o canivete, assim, né? Daí ela começou a chorar lá e o cara tentou tomar o canivete dela, um deles. Daí eu cheguei lá e digo, não, largue da mulher, isso aí é você que mexeram com ela. Daí pegaram e se arrancaram ele. E ela ficou ali um pouquinho, depois foi embora. Uma confusão que, segundo o dono do bar, foi resolvida ali mesmo. Eles não fizeram nada. Foi um desentendimento resolvido ali na mesma hora. Resolvi na hora, aquele ali não teve nada, né? Aquele ali não é. Ela se sentiu ameaçada porque ela estava ao redor de outros homens que tentaram chegar nela e aí ela se defendeu com esse canivete. Mas ela não ficou com raiva dele, nem eles com ela. Não. E também a polícia investigou uma outra situação, que tem um borracheiro ali no início da vila que teve um desentendimento com a família do Gabriel por conta de uma galinha que teria desaparecido. Houve uma discussão também com a avó do Gabriel, com o padrasto da Luciana, e ela tentou ajudar, resolver a questão. Ele teria ameaçado a família, mas a família não acredita que isso tenha alguma relação com o sumiço do menino. Como o corpo encontrado no rio estava com as mãos amarradas, a polícia já tem certeza que essa vítima foi de um crime, não foi um acidente. E pelas características, parece que houve uma motivação de vingança. A polícia também investiga qualquer pessoa aqui na região que tenha um passado de pedofilia ou algum transtorno que possa ter motivado esse crime tão bárbaro. Você chega a pensar quem poderia ter feito isso contra você, a sua família? O que aconteceu nos dias que antecederam o sumiço do Gabriel, que possa ajudar a esclarecer, pelo menos dar uma linha de investigação para a polícia? O que passa pela sua cabeça? Sabe, o que fica na minha cabeça é muito pensativo, porque, meu Deus, eu não tenho briga com ninguém, sou mulher que não bebe, não fuma, não mexe com ninguém, eu sou mais caseira, né? Eu gosto de ficar mais em casa, o meu ex-marido sabe disso daí. Não sou de ficar indo, de ficar de conversa, eu sou poucas conversas. Aqui mesmo eu não tinha briga com ninguém. Não tinha nada, eu ficava no meu campo. A mãe de Gabriel ainda tem esperança de encontrar o filho com vida. Vocês puderam ter acesso a algum desses itens que foram encontrados no corpo, os pertences? Você conseguiu reconhecer, Luciana? Não, eles não mostraram roupa nem nada pra mim, né? Porque eu, na verdade, nem acho que consigo. Né? Eu falei pro meu ex-marido, depois só se chamar pra reconhecer, só não me mostra, porque eu não vou aguentar. Eu sei que não, eu tenho certeza. Mas a correntinha, né? Chamou atenção, me deu uma esperança, né? A correntinha é essa que a Luciana está usando. Ela já havia indicado para a nossa equipe que essa era uma característica muito forte, muito importante para tentar achar o Gabriel, porque ele estava usando uma correntinha exatamente igual a essa, sem pingente. E ele não tirava essa correntinha, ele gostava muito, que foi o presente que ele ganhou da Luciana, da família. E você chegou a ver a correntinha? Não é dele. Não? A correntinha do Gabriel tinha isso daqui. Tá. E aí de lá não tem. Não tem? Não tem. Ela é prata assim também? É prata também, sabe? Só que ela é tudo cheia de ganchinho, assim. Achou diferente o modelo. Mas só que não tem isso aqui. Você consegue ter certeza disso? Tem. Não tem esse daqui, a correntinha que tá lá, que mostraram pra mim ontem, não tem esse daqui. Você não acredita que seja o corpo do Gabriel ainda? Não.
Luciana nos mostra o uniforme escolar de Gabriel, uma calça parecida com a encontrada no corpo. Essa é a calça do uniforme, então, da escola onde o Gabriel estuda. A mãe disse que só tem esse uniforme, por isso ela tem certeza que ele não saiu daqui com uma calça azul, que ele estava apenas com a bermudinha laranja. Por isso ela mostrou para a polícia. O pai inicialmente até lembrou, quando ele viu a foto do corpo na água, e ele pensou, o Gabriel realmente tem uma calça azul, mas a calça azul está aqui na casa da família. É uma pista, então, que a polícia vai seguir, que pode ajudar. Se ele não saiu daqui com a roupa, se alguém colocou nele essa roupa, talvez, sabendo do nome da escola, possa chegar ao suspeito. Verdade. E agora, se for o mesmo nome daqui aí, porque aqui é das crianças que estudam, né? Que tem bastante uniforme, mas se for já de outro lugar, já ajuda bem a gente, né? A Polícia Civil esteve na casa para ver outras roupas do menino que pudessem ajudar nas investigações. Segundo o delegado, a roupa encontrada no corpo é mesmo de uma criança. A correntinha não é dele, né, que a gente reconheceu, só que aí o meu sofrimento vem pelo shortinho, né, porque estava vestido uma calça por cima, né, e ele saiu daqui de casa com shortinho. Então, se é meu filho, vestir outra bermudinha, outra calça por cima, não sei porquê. Mas tá doendo muito, porque mesmo que não for meu filho, pô, ele tá com a mãozinha amarrada, gente. Muito amarrada. Falamos com o pai de Gabriel pelo telefone. Ele também não conseguiu reconhecer os objetos. Eles perguntaram para mim se eu reconhecia a corrente, só que eu nem vi a corrente do meu filho. A bermuda laranja encontrada por baixo da calça ainda não foi apresentada para a família. E é isso que alimenta a esperança dos pais de Gabriel. Não, pela roupa e pela foto não dá para reconhecer. Quando eu estava perto que eu soube que tinha um short cor de laranja por baixo da outra roupa azul, nossa senhora, quase que eu morri aqui. Eu fiquei desesperado, meu Deus do céu. E daí eu tinha certeza que era meu filho daí. Vocês não conseguiram, então, reconhecer nada do corpo? Não, que estava naquela foto lá mesmo, que eu vi lá, não. Só o DNA, então? Só no DNA para a gente ter certeza, porque por foto aqui não dá para reconhecer. E se não for meu filho, também é outra vida, meu Deus do céu, que a família também está sofrendo por ele também, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter fé em Deus e esperar agora, porque é muito difícil. A gente vai acompanhar a história até que tudo seja solucionado. Tá bom? Obrigada pela atenção do senhor. Agradeço. Até mais. O pai, como a mãe, não acreditam que seja o corpo do menino Gabriel encontrado no rio, apesar das características apontadas pela Polícia Civil. A polícia tem quase certeza que o corpo realmente é do Gabriel. Só precisa do laudo do exame de DNA para a confirmação de 100% e também para a família aceitar. Ainda é preciso saber a causa da morte, se foi por afogamento ou se o menino foi jogado no rio já morto. E eu não sei como é que vai ser minha vida para frente, porque eu vou mostrar para as pessoas que eu superei, mas dentro não. Dentro vai ficar aquela ali. Eu não vou, eu sei que eu vou comer, mas não vou se alimentar do jeito que eu era. Eu não vou ser feliz do jeito que eu era. Tentou segurar, ser forte, não chorar. Era uma forma que você encontrou para enfrentar e alimentar a esperança que ele voltaria bem, com vida. E até agora ainda estou tentando ter essa esperança que meu filho vai voltar. Isso daí é uma criança, a dor que a pessoa está passando igual eu, mas não é meu filho, né? Eu sinto assim. Mas essa dor que eu estou passando, não desejo para ninguém. Esse daí não pode dizer nem por gente, nem por nascer. É um bicho que deve de apodrecer na cadeia, tá? Morrer lá dentro da cadeia. Porque esse daí, mesmo que se essa criança não é meu filho, foi uma criança que foi feita uma crueldade com ele. Então tem que pegar, assim, infeliz, e tem que acabar com ele, porque não pode ficar solto, de jeito nenhum.
Mesmo que se for o meu, ou for o filho de outra pessoa, que também com certeza deve estar sofrendo ainda, ninguém, acho que, né? Mas tem que pegar, porque se ele fez com essa criança, ele pode fazer muito mais. E não pode ficar solto, de jeito nenhum. E eu acredito muito na polícia, né? Que eles falaram para mim que se for o meu filho, não for, eles vão trabalhar nessa situação. E enquanto não encontrar o ser vergonha que fez isso, eles não vão sossegar. Vamos ver se essa fala do delegado, né, de que falta indício para pedir uma prisão, se isso se concretize amanhã, porque eles saíram inclusive com bota, ou seja, só pode ser para buscar esse indício, não é?